Quando o sistema do petrodólar foi estabelecido como o padrão para manter o dólar como a moeda de reserva global, os Estados Unidos entraram em guerras e causaram a morte de milhões de pessoas para defender essa posição. Existem casos em que o governo dos Estados Unidos, ou melhor, o Império Americano, está disposto a tomar medidas extremas para proteger o dólar. Portanto, a ideia de que eles ficariam inativos e permitiriam a desdolarização sem algum tipo de plano em andamento é ingênua, especialmente sabendo que essa situação não poderia durar indefinidamente e que o mundo eventualmente se moveria para uma economia pós-petróleo. É crucial lembrar que essas pessoas levaram isso muito a sério e têm agido de forma bastante implacável. Recentemente, a especulação em torno do acordo do petrodólar entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos gerou debates sobre sua validade. Enquanto alguns relatórios sugerem que o acordo está chegando ao fim, outros descartam essas informações como falsas. Há até especulações de que tal acordo nunca existiu, apesar de a Arábia Saudita realizar a maioria de suas transações de petróleo em dólares americanos. Os rumores ganharam força a partir de postagens nas redes sociais chinesas em junho, alegando que Riad havia encerrado um acordo de 50 anos com Washington, comumente chamado de Acordo do Petrodólar. O termo petrodólares refere-se aos dólares americanos obtidos por países exportadores de petróleo através da venda de petróleo bruto, um conceito que ganhou destaque em meados da década de 1970. As origens do sistema do petrodólar remontam a 1974, durante uma crise do petróleo nos Estados Unidos. Conforme relatado pela Bloomberg, essa crise foi desencadeada pelas sanções da OPEP contra os Estados Unidos devido ao seu apoio a Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Os preços dispararam e os Estados Unidos precisavam de um fornecimento estável de petróleo, o que levou ao acordo com a Arábia Saudita para realizar transações de petróleo em dólares. Whitney Webb, fundadora do Hangout Ilimitado, aborda essa questão destacando a força do sistema do dólar americano, que reside na sua capacidade de manter o poder de compra globalmente, apesar da inflação interna. Isso é evidente em países como a Argentina, que recorrem a moedas estáveis em vez de suas moedas inflacionadas. Whitney vê o potencial declínio do sistema do petrodólar não como um evento aleatório, mas como uma mudança calculada com profundas implicações históricas. Os Estados Unidos defenderam ferozmente o domínio do dólar, recorrendo até mesmo a ações militares, como a invasão do Iraque em 2003 e a mudança de regime na Líbia em 2011, em resposta a desafios ao petrodólar, destacando sua importância para a estratégia econômica americana. Dada essa história, Whitney sugere que os Estados Unidos provavelmente não permitirão que a supremacia do petrodólar diminua sem lutar, à medida que o mundo avança para uma economia pós-petróleo. Os Estados Unidos devem implementar estratégias para manter sua influência econômica, possivelmente através de novos sistemas financeiros e moedas digitais. Lucra comigo e confira trechos da entrevista de Whitney Webb. Mas antes disso, se você quiser mais vídeos como este, curta, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificação para mais atualizações. Obrigado e aproveite o vídeo. Abre aspas. No caso da Arábia Saudita abandonando o petrodólar, pode-se argumentar que Mohammed bin Salman já está se afastando do dólar há algum tempo, mesmo antes desse anúncio oficial. Basicamente, quando ele assumiu o poder, estava tentando mover a Arábia Saudita para uma economia pós-petróleo. Ele lançou seu plano Visão 2030, propondo afastar o país do petróleo e torná-lo um líder na quarta revolução industrial, incluindo tecnologia infantil. Também vimos outros grandes atores no Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, fazendo algo semelhante. Isso mostra que foi um planejamento de longa data. É interessante notar que MBS, logo que chegou ao poder e durante a administração Trump, estava muito próximo do genro de Trump, Jared Kushner. Sabe-se através de e-mails que ele estava promovendo a ideia de uma moeda estável oficial do dólar americano. Parece que essas discussões estavam sendo realizadas há algum tempo, não sendo tão recentes quanto podem parecer pelas manchetes atuais. Quando o sistema do petrodólar foi estabelecido como o padrão para manter o dólar como a moeda de reserva global,
Os Estados Unidos entraram em guerras e causaram a morte de milhões de pessoas para defender essa posição. É importante lembrar que existem casos em que o governo dos Estados Unidos está disposto a tomar medidas extremas para defender o dólar. Uma das principais motivações para invadir o Iraque foi o fato de que Saddam Hussein, pouco antes da invasão, começou a vender petróleo em euros em vez de dólares, ganhando muito mais dinheiro e mostrando a outros membros da OPEP que poderiam lucrar mais vendendo em moedas diferentes do dólar. A Líbia, em 2011, é outro exemplo, onde Gaddafi tentou mudar para uma moeda lastreada em ouro, chamada dinar, vendendo-a para países africanos. Isso levou os Estados Unidos e a França a liderarem uma operação de mudança de regime com consequências devastadoras para a Líbia, que costumava ser o país mais seguro da África e se tornou o mais perigoso. Há casos em que o governo dos Estados Unidos está disposto a ir a extremos para defender o dólar. Se o sistema financeiro tradicional do mundo pudesse ser conectado com o financeiro digital, uma empresa chamada DeFi Technologies fez exatamente isso e revolucionou o mundo dos investimentos. É a primeira empresa pública de tecnologia financeira que permite que investidores tradicionais invistam e tenham exposição a ativos digitais, como criptomoedas, projetos baseados em blockchain e ETFs baseados em finanças digitais. DeFi Technologies tornou o investimento em finanças digitais mais suave, seguro e fácil, como investir em ações e receber dividendos. Nos últimos anos, a empresa teve um crescimento significativo, arrecadando cerca de 400 milhões de dólares, gerando mais de 100 milhões de dólares em receitas apenas no primeiro trimestre deste ano. O sucesso da tecnologia no comércio de criptomoedas está ganhando atenção porque é uma empresa financeira única que conecta as finanças tradicionais ao mundo digital. Atualmente, o preço das ações é de 1,54 dólares, mas os analistas acreditam que em breve ultrapassará a meta de preço de 3 dólares. No entanto, Russell Starr, chefe dos mercados de capitais, afirmou que 3 ou 4 dólares são valores modestos e que o preço justo está entre 7 e 8 dólares, podendo até ultrapassar essas estimativas no futuro. Ele mencionou que não estão buscando 3 ou 4 dólares, especialmente no ambiente atual, e que o valor deveria estar entre 8 e 10 dólares. Anthony Pompliano, um nome de destaque no setor de criptomoedas, é acionista da DeFi Technologies e acredita no potencial da empresa. Ele até mencionou que, se tivesse apresentado uma escolha na recente conferência da Stitched Foundation, teria escolhido a DeFi Technologies, considerando-a uma ação inovadora que não precisa de promoção adicional, devido ao seu desempenho recente. A empresa anunciou um programa de recompra de ações, o que indica que está financeiramente sólida e deseja tranquilizar seus acionistas quanto ao valor de suas ações. A DeFi Technologies está atualmente subvalorizada, representando uma oportunidade única para investidores. Investir nela agora é comparável a investir em uma empresa de alto crescimento nos seus primeiros dias, oferecendo acesso a produtos financeiros inovadores e soluções descentralizadas para o futuro. Russell Starr destacou que a maioria das empresas é negociada a 20 vezes os lucros, enquanto a DeFi Technologies está sendo negociada a apenas 3 vezes os lucros, sugerindo um potencial significativo de valorização. Ele ainda afirmou que, com base nas orientações e nas informações já fornecidas, a avaliação atual não reflete o verdadeiro valor da empresa. Isso apresenta uma oportunidade de investimento significativa, semelhante ao que investidores experientes buscam em ações subvalorizadas. O mundo está mudando para ativos digitais, como evidenciado pelo BTCC de Hong Kong, que teve grandes entradas recentemente, e pelo ETF BTC da Austrália, agora aberto aos Estados Unidos. O presidente Joe Biden e Donald Trump também mostraram interesse em ativos digitais, indicando uma mudança futura no cenário financeiro. A Mastercard e o PayPal estão adotando criptomoedas, lançando novos recursos e moedas estáveis. A DeFi Technologies foi destaque na CNBC como uma empresa a ser observada. Recentemente, a subsidiária da DeFi Technologies, Valor Inc., lançou o primeiro ETP de rendimento apenas em Bitcoin, disponível para investidores alemães. Além disso, a DeFi Technologies adquiriu a Stillman Digital, um fornecedor líder de liquidez de ativos digitais, e continua a expandir suas operações com sucesso. Com tudo isso, fica claro que a DeFi Technologies está no caminho certo para transformar o cenário financeiro e representa uma oportunidade de investimento promissora para aqueles que buscam se envolver no mundo das finanças digitais. A Technologies adotou o Bitcoin como seu principal ativo de reserva do tesouro,
comprando 110 bitcoins para iniciar essa estratégia. Eles planejam continuar adquirindo mais bitcoins para construir uma tesouraria sólida. Agora você pode entender por que estamos falando sobre a DeFi Technologies. A ideia de que eles ficariam inativos enquanto a dolarização ocorre, sem algum tipo de plano em andamento, especialmente sabendo que não poderiam manter isso indefinidamente e que o mundo eventualmente se moveria para uma economia pós-petróleo, é irreal. É importante lembrar que essas pessoas levaram isso muito a sério e tomaram medidas extremas para manter o dólar como moeda de reserva global, pois isso traz muitas vantagens para os Estados Unidos. Eles pretendem manter essas vantagens, mesmo que isso signifique mudar para um sistema diferente após um colapso econômico. Fecha aspas. Após o colapso econômico devastador de 2001, a Argentina ficou presa em uma teia de dívida coercitiva, estratégias de troca de dívidas por terras e recursos, que não foram exclusivas da Argentina, mas amplamente difundidas pela América Latina. Essas manobras foram orquestradas por entidades transnacionais influentes, principalmente baseadas nos Estados Unidos, incluindo grandes bancos de Wall Street. Embora Whitney sugira que as moedas estáveis possam fornecer alívio financeiro temporário, elas são uma solução superficial para problemas sistêmicos mais profundos. A crise econômica atual da Argentina tem suas raízes em decisões históricas que remontam à ditadura militar das décadas de 1970 e 1980, preparando o cenário para ciclos contínuos de instabilidade econômica. O impacto duradouro dessas políticas, agravado pelas agendas neoliberais da década de 1990, sob líderes como Carlos Menem, deixou a Argentina vulnerável a pressões e intervenções externas, incluindo as do FMI. Os arquitetos das reestruturações econômicas das décadas de 1980 e 1990 visavam alinhar as economias latino-americanas mais de perto com os interesses dos Estados Unidos, perpetuando um padrão de dependência e controle externo que continua a moldar o panorama econômico da Argentina hoje. Para enfrentar verdadeiramente os desafios da Argentina, Whitney sugere uma abordagem abrangente que reconheça as profundas implicações de decisões históricas, incluindo a influência do dólar-petro. Essa abordagem deve priorizar estratégias econômicas sustentáveis que salvaguardem a soberania nacional, reduzam a dependência de atores externos e promovam estabilidade e desenvolvimento a longo prazo. O panorama geral mostra que países como Argentina, Líbano e vários outros ao redor do mundo têm sido alvo de crises econômicas por muito tempo. A Argentina é um excelente exemplo, começando nas décadas de 1970 e 1980 com a ditadura militar e políticas econômicas insanas. Nos anos 1990, a presidência neoliberal de Carlos Menem foi prejudicial para o país, culminando no colapso econômico de 2001. Esse colapso foi uma consequência direta de muitas dessas políticas, tanto da ditadura quanto da presidência de Menem. O FMI e outras entidades entraram após 2001, envolvendo a Argentina em trocas de dívidas por terras e recursos, uma prática comum em toda a América Latina. Os problemas econômicos da Argentina não surgiram do nada. Embora o Banco Central tenha responsabilidade, as escolhas políticas também desempenharam um papel significativo. Mesmo figuras políticas que se opuseram ao Banco Central nomearam ex-presidentes do banco para cargos importantes. Essa corrupção flagrante é evidente na política argentina, onde os políticos nem sequer tentam esconder sua corrupção. Embora moedas estáveis possam ser necessárias devido à situação econômica atual, esse cenário foi intencionalmente projetado. Quem se beneficia com isso são os mesmos que criaram a solução e o problema. O sistema do dólar americano, fortalecido por estratégias militares e econômicas, agora enfrenta novos desafios com o surgimento de novos poderes econômicos e mudanças geopolíticas. À medida que o sistema do dólar-petro declina, as nações se voltam para diversos instrumentos financeiros e moedas digitais para afirmar a soberania econômica em um cenário global em mudança. E aí, o que você achou desta entrevista? Você achou esta mensagem de Whitney convincente? Comenta aqui embaixo. Se este vídeo foi útil, então lucra comigo.
Acumule satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!